Oi, tudo bem? Quando é possível entrar com a rescisão indireta? A rescisão indireta é um termo complexo e crucial dentro do contexto trabalhista. Está regulamentada pelo artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho e essa medida permite que o trabalhador solicite o rompimento do contrato de trabalho devido a determinadas situações graves que ferem os seus direitos e tornam a continuidade da relação empregatícia insustentável. Hoje eu vou falar sobre as diferenças das alíneas e parágrafos do artigo 483 da CLT e entender quando é apropriado entrar com um pedido de rescisão indireta. Na alínea A está o não cumprimento das obrigações contratuais pelo empregador. A alínea A do artigo 483 da CLT trata do não cumprimento das obrigações contratuais por parte do empregador, que inclui situações em que o empregador, o patrão, deixa de pagar salários, benefício ou descumpre qualquer cláusula contratual essencial. Para que seja configurada a rescisão indireta, com base nessa linha, será necessário que o descumprimento seja grave e reiterado e que tenha prejudicado de forma significativa o trabalhador. A linha B do mesmo artigo, que fala sobre a exigência de serviços contrários à moral e à boa conduta. Esta linha aborda a situação em que o empregador exige do trabalhador a realização de serviços que são contrários à moral e à boa conduta. Isso pode incluir tarefas que violem os princípios éticos e legais, como a prática de atividades ilícitas ou imorais, ou que coloquem em risco a integridade física e psicológica do empregado. Da mesma forma, é importante ressaltar que o trabalhador não pode ser compelido a realizar atividades que firam seus princípios éticos e morais, e a rescisão indireta pode ser uma medida para proteger os direitos se estiver vivenciando uma situação que se encaixe nesse contexto. A linha C fala da exposição a riscos inerentes ao trabalho. Nesta linha, trata da exposição do trabalhador a riscos inerentes à atividades laboral, sem a devida proteção por parte do empregador. Isso pode incluir a falta de EPIs, que são os equipamentos de segurança adequados, ou mesmo treinamento insuficiente para determinar com determinados perigos, ou negligência quanto à norma de saúde e segurança do trabalho. A rescisão indireta também poderá ser uma justificativa quando o empregador não oferecer as condições necessárias a fim de garantir a segurança e a integridade física do trabalhador. Já a linha D, que fala da ofensa física do empregador ou superiores hierárquicos, essa linha aborda as situações em que o empregador ou superiores hierárquicos ofendem fisicamente o trabalhador. E isso inclui também, além das agressões físicas, inclui também a violência verbal, o assédio moral ou qualquer tipo de conduta abusiva que atente contra a dignidade e a integridade do empregado. A rescisão indireta pode ser pleiteada quando o ambiente de trabalho se torna hostil e, obviamente, insustentável devido a tais práticas. Já a linha E do mesmo artigo fala sobre a redução de salário ou alteração contratual sem o consentimento do trabalhador. Esta linha trata da redução do salário ou da alteração contratual sem o consentimento do trabalhador e que pode ocorrer, por exemplo, quando o empregador decide de forma unilateral reduzir a remuneração ou modificar as condições de trabalho estabelecidas, que foram pré-estabelecidas no contrato. E isso, obviamente, sem a concordância do empregado. A rescisão indireta poderá ser uma medida a fim de proteger os direitos do trabalhador diante de tais práticas arbitrárias. Lembrando que sempre existe o ius variandi, que é o poder do empregador dirigir o negócio como bem aprouver. Cada caso deve ser analisado. Mas, em suma, a rescisão indireta representa um importantíssimo instrumento de proteção aos direitos dos trabalhadores, que, ao enfrentarem situações de grave descumprimento contratual,
exposição a riscos ou mesmo violações éticas, agressões físicas, psicológicas, alterações unilaterais prejudiciais ao empregado, terem o direito de pleitear na Justiça do Trabalho a extinção do contrato de forma indireta. No entanto, é fundamental que essa medida seja adotada com cautela após esgotadas todas as tentativas de solução amigável mediante a análise criteriosa da gravidade e recorrência dos fatos que irão fundamentar o pedido de rescisão. Até breve, espero no nosso próximo vídeo.
Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a impossibilidade do estorno de comissões dos vendedores depois que foi ultimada a transação. O artigo 466 caput do CLT dispõe que o pagamento das comissões somente é exigível depois de ultimada a transação. Ao interpretarmos este artigo, entendemos que a expressão ultimada a transação diz respeito ao momento que o negócio é efetivado e não naquele dia em que ocorre o cumprimento das obrigações decorrentes desse negócio jurídico. Considera-se ultimada a transação quando ela é aceita pelo comprador, ou seja, o comprador aceita os termos propostos. E aí é irrelevante se ocorrer o inadimplemento contratual ou mesmo a desistência do negócio. E esse entendimento está em harmonia com o princípio da trabalhista da autoridade, que é aquele onde o empregador é quem assume os riscos da atividade econômica. Então, uma vez ultimada a venda, será indevido o estorno das comissões, ainda que inadimplente o comprador, sob pena de estar ferindo o princípio da alteridade, que fala que o risco não pode ser imposto ao empregado. São várias as implicações jurídicas que podem ocorrer se houver o estorno indevido das comissões dos vendedores, quando houver a conclusão do negócio bem-sucedida. A impossibilidade de estornar as comissões após a transação, como disse, está previsto no 466 e é uma proteção legal para os vendedores contra percas financeiras injustificadas. Inclusive, as decisões mais recentes da Justiça do Trabalho vêm respaldando sobre a impossibilidade de efetuar estornos após a conclusão da transação, o que de certa forma fortalece os direitos dos trabalhadores, garantindo que essas comissões permaneçam intactas após o fechamento da venda, independente se houve o cancelamento da venda após a concretização do negócio ou foi realizada qualquer troca de mercadoria ou mesmo o inadimplemento do comprador, pois quando elas foram aceitas, as condições aceitas pelo comprador, a venda, o negócio foi concretizado. Impor o risco da atividade econômica ao empregador traz um ambiente de trabalho não tão justo. E diante das necessidades comerciais aliadas aos direitos trabalhistas fundamentais, o empregado não poderá suportar os prejuízos que advêm da atividade econômica. No âmbito das relações trabalhistas, o princípio da alteridade desempenha um papel fundamental na distribuição de responsabilidades entre empregado e empregador. E este é o princípio que estabelece que é dever do empregador arcar com os riscos inerentes à atividade econômica, enquanto o empregado contribui apenas com o seu trabalho e expertise. Um dos aspectos mais relevantes desse princípio é a questão dos ganhos e perdas relacionadas à atividade laboral. O empregador é quem deve arcar com as perdas. E sob essa ótica, como é o empregador quem assume os ônus dos riscos econômicos associados à empresa, incluindo neles os riscos inerentes ao mercado, demanda e consumidor e outros fatores externos que possam afetar as operações comerciais. E é nesse contexto que o cancelamento das comissões após concluída a transação representa a violação direta do princípio da alteridade. E com isso, quando o empregador transfere os ônus financeiros para o empregado, essa prática é considerada uma gestão de risco por parte do empregador, que estará descumprindo com as obrigações contratuais. E as comissões não devem ser tratadas como meros bônus sujeitos à revogação arbitrária, mas sim como parte integrante da remuneração pelo trabalho realizado. O cancelamento das comissões após a conclusão da transação não apenas prejudica os interesses financeiros dos trabalhadores, mas também mina princípios fundamentais que regem as relações de trabalho. Portanto,
será essencial que as políticas desta empresa estejam aliadas sempre em observância ao princípio da alteridade, garantindo que os riscos das atividades econômicas sejam distribuídos adequadamente, sem que comprometam os direitos fundamentais dos trabalhadores, havendo sim uma divisão justa e equitativa. E lógico, o descumprimento desse princípio da alteridade na questão dos estornos das comissões pode revelar em prejuízos para as empresas, uma vez que após, como dito, após a conclusão da transação, haverá o estorno da comissão, haverá significativa perca da remuneração do empregado. E com isso o empregado pode buscar a Justiça do Trabalho requerendo a rescisão indireta, se for o caso. E ao transferir o risco da atividade econômica para os vendedores, cancelando suas comissões após o fechamento das vendas, o empregador não viola apenas obrigações contratuais, mas, como dito, também princípios fundamentais que regem as relações de trabalho. E essa prática caracterizará um desequilíbrio na relação entre empregador e empregado e, logicamente, comprometendo a confiança e a boa-fé que devem nortear o ambiente de trabalho. E, além disso, o não pagamento ou estorno injustificado das comissões pode representar uma quebra da contraprestação devida pelo trabalho realizado pelos vendedores da empresa. E conforme estabelecido pela legislação trabalhista, o descumprimento grave das obrigações contratuais por parte do empregador pode ser caracterizado uma falta grave patronal e motivo suficiente para a declaração da rescisão indireta do contrato de trabalho. E nesse sentido, a prática de estorno de comissões sem justificativa válida pode ser interpretada como uma violação tão grave que autoriza o trabalhador a pleitear na Justiça do Trabalho a rescisão do contrato e, consequentemente, o pagamento das verbas rescisórias. Portanto, é crucial que os empregadores observem o princípio da alteridade e cumpram suas obrigações contratuais, incluindo o pagamento correto das comissões devidas aos seus vendedores. E como disse, o descumprimento dessas obrigações não apenas coloca em risco a estabilidade do ambiente de trabalho, mas também podem resultar em consequências legais adversas para a empresa e, consequentemente, ônus que não foram incluídos na atividade empresarial. Espero ter ajudado e até o nosso próximo vídeo. Você quer que eu olhe o recurso de quem? Do Tiago? Não, é do Tiago, peraí, rapidinho. Do Tiago da Cristal, ou do tal do João Paulo. Do João Paulo a gente não pôs embargos? Algum foi do João Paulo, foi do Douglas que a gente pôs os embargos. Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a impossibilidade do estorno de comissões dos vendedores depois que foi ultimada a transação. O artigo 466 caput do CLT dispõe que o pagamento das comissões somente é exigível depois de ultimada a transação. Ao interpretarmos este artigo,
entendemos que a expressão ultimada a transação diz respeito ao momento que o negócio é efetivado e não naquele dia em que ocorre o cumprimento das obrigações decorrentes desse negócio jurídico. Considera-se ultimada a transação quando ela é aceita pelo comprador, ou seja, o comprador aceita os termos propostos. E aí é irrelevante se ocorrer o inadimplemento contratual ou mesmo a desistência do negócio. E esse entendimento está em harmonia com o princípio trabalhista da autoridade, que é aquele onde o empregador é quem assume os riscos da atividade econômica. Então, uma vez ultimada a venda, será indevido o estorno das comissões, ainda que inadimplente o comprador, sob pena de estar ferindo o princípio da alteridade, que fala que o risco não pode ser imposto ao empregado. São várias as implicações jurídicas que podem ocorrer se houver o estorno indevido das comissões dos vendedores, quando houver a conclusão do negócio bem-sucedida. A impossibilidade de estornar as comissões após a transação, como disse, está previsto no 466 e é uma proteção legal para os vendedores contra percas financeiras injustificadas. Inclusive, as decisões mais recentes da Justiça do Trabalho vêm respaldando sobre a impossibilidade de efetuar estornos após a conclusão da transação, o que, de certa forma, fortalece os direitos dos trabalhadores, garantindo que essas comissões permaneçam intactas após o fechamento da venda, independente se houve o cancelamento da venda após a concretização do negócio ou foi realizada qualquer troca de mercadoria ou mesmo o inadimplemento do comprador, pois quando elas foram aceitas, as condições aceitas pelo comprador, a venda, o negócio foi concretizado. Impor o risco da atividade econômica ao empregador traz um ambiente de trabalho não tão justo. E, diante das necessidades comerciais aliadas aos direitos trabalhistas fundamentais, o empregado não poderá suportar os prejuízos que advêm da atividade econômica. No âmbito das relações trabalhistas, o princípio da alteridade desempenha um papel fundamental na distribuição de responsabilidades entre empregado e empregador. E este é o princípio que estabelece que é dever do empregador arcar com os riscos inerentes à atividade econômica, enquanto o empregado contribui apenas com o seu trabalho e expertise. Um dos aspectos mais relevantes desse princípio é a questão dos ganhos e perdas relacionadas à atividade laboral. O empregador é quem deve arcar com as percas. E sob essa ótica, como é o empregador quem assume os ônus dos riscos econômicos associados à empresa, incluindo neles os riscos inerentes ao mercado, demanda e consumidor e outros fatores externos que possam afetar as operações comerciais. E é nesse contexto que o cancelamento das comissões após concluída a transação representa a violação direta do princípio da alteridade. E com isso, quando o empregador transfere os ônus financeiros para o empregado, essa prática é considerada uma gestão de risco por parte do empregador, que estará descumprindo com as obrigações contratuais. E as comissões não devem ser tratadas como meros bônus sujeitos à revogação arbitrária, mas sim como parte integrante da remuneração pelo trabalho realizado. O cancelamento das comissões após a conclusão da transação não apenas prejudica os interesses financeiros dos trabalhadores, mas também mina princípios fundamentais que regem as relações de trabalho. Portanto, será essencial que as políticas desta empresa estejam aliadas sempre em observância ao princípio da alteridade, garantindo que os riscos das atividades econômicas sejam distribuídos adequadamente, sem que comprometam os direitos fundamentais dos trabalhadores, havendo sim uma divisão justa e equitativa.
E, lógico, o descumprimento desse princípio da alteridade na questão dos estornos das comissões pode revelar em prejuízos para as empresas, uma vez que, após, como dito, né, após a conclusão da transação, haverá o estorno da comissão, haverá significativa perca da remuneração do empregado. E com isso, o empregado pode buscar a Justiça do Trabalho requerendo a rescisão indireta, se for o caso. E ao transferir o risco da atividade econômica para os vendedores, né, cancelando suas comissões após o fechamento das vendas, o empregador não viola apenas obrigações contratuais, mas, como dito, também princípios fundamentais que regem as relações de trabalho. E essa prática caracterizará um desequilíbrio na relação entre empregador e empregado e, logicamente, comprometendo a confiança e a boa-fé que devem nortear o ambiente de trabalho. E, além disso, o não pagamento ou o estorno injustificado das comissões pode representar uma quebra da contraprestação devida pelo trabalho realizado pelos vendedores da empresa. E, conforme estabelecido pela legislação trabalhista, o descumprimento grave das obrigações contratuais por parte do empregador pode ser caracterizado uma falta grave patronal e motivo suficiente para a declaração da rescisão indireta do contrato de trabalho. E, nesse sentido, a prática de estorno de comissões sem justificativa válida pode ser interpretada como uma violação tão grave que autoriza o trabalhador a pleitear na Justiça do Trabalho a rescisão do contrato e, consequentemente, o pagamento das verbas rescisórias. Portanto, é crucial que os empregadores observem o princípio da alteridade e cumpram suas obrigações contratuais, incluindo o pagamento correto das comissões devidas aos seus vendedores. E, como disse, o descumprimento dessas obrigações não apenas coloca em risco a estabilidade do ambiente de trabalho, mas também podem resultar em consequências legais adversas para a empresa e, consequentemente, ônus que não foram incluídos na atividade empresarial. Espero ter ajudado e até o nosso próximo vídeo. Você quer que eu olhe o recurso de quem? Do Thiago? Não, é do Thiago, peraí, rapidinho, do Thiago da Cristal, né? Ou do tal do João Paulo.